Olá meus amigos, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Estamos iniciando mais um vídeo no nosso canal, mais um vídeo falando sobre esse livro aqui, Com os Corações Cheios de Amor, do Rabino Matziyahu Salomon. E ele traz vários conselhos e conceitos acerca do Hinur, da educação dos nossos filhos, da transmissão dos valores judaicos de pais para filhos, né? E quando a gente fala desses conceitos, dessa transmissão de valores, obviamente a gente fala dos mandamentos de Deus. Nossos filhos precisam entender que existem coisas que são chamadas regras da sociedade, e essas regras da sociedade, elas são mutáveis, mas os mandamentos de Deus, eles são imutáveis, eles permanecem para sempre. E algumas coisas, elas se confundem, né? E o autor, Matziyahu Salomon, ele fala exatamente desses mandamentos que os nossos filhos precisam entender. Isso não é uma regra da sociedade, porque a regra da sociedade, como eu falei, às vezes existe um governo que pensa dessa forma, existe um governo que pensa dessa outra forma, e nenhum desses dois governos pensa exatamente da forma como está escrito na Bíblia. Às vezes coincidem com aqueles conceitos que estão na Torá, outras vezes não coincidem. E aí a gente cria um conflito ético na mente das nossas crianças se nós não transmitirmos para elas a importância dos mandamentos. Quando a gente fala de mandamentos, existem os mandamentos positivos e os mandamentos negativos, né? Então, os mandamentos AC, que são os mandamentos positivos, esses mandamentos a gente transmite para os nossos filhos, como eu falei no vídeo anterior, né? Sobre o Shabat, são os mandamentos de honrar o Shabat, são os mandamentos de colocar um tzitzit, de usar o talit, de colocar o tefilim, de montar uma cabana na festa de Sukkot, de lembrar das festas, enfim, de honrar pai e mãe. Todos esses mandamentos a gente transmite para os nossos filhos como uma forma de abençoá-los. Mas os mandamentos não farás são igualmente relevantes para nós transmitirmos aos nossos filhos a importância deles, porque trata-se do mandamento do Eterno, da Torá, da lei de Deus. E eu quero ler com vocês, já dentro do capítulo 9, na página 121 do livro, fala assim: quando pensamos sobre Hinur e Mitzvot, estamos acostumados a pensar sobre os Mitzvot AC, os mandamentos positivos. Pensamos sobre o Lulav, sobre a Sukkah, sobre Tzitzit, sobre as Berachot, né? Ensinamos nossos filhos a fazer as bênçãos, né? Similares, mandamentos relacionados a isso. Os mandamentos Lotacê, proibições, são igualmente mandamentos da Torá, e há uma igual exigência de incluí-las na educação dos nossos filhos. Vamos tomar um exemplo. Aqui o autor toma um exemplo, e eu vou ter a liberdade de tomar mais de um exemplo nesse vídeo, né? O autor fala do mandamento Lo Tignov, não roubarás. Isso está lá nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20. Não roubarás. O seu filho, quando você ensina para o seu filho sobre não roubar, de que forma você ensina? Como uma regra da sociedade, como uma coisa que não é legal de fazer, porque ele não gostaria de ser roubado também, né? Não mexe nas coisas que são dos outros porque você também não gosta que mexam nas suas coisas, ou você ensina como mandamento de Deus? Sabia que tem diferença? Se você ensinar ao seu filho como uma regra da sociedade, ó, não mexa no que é meu porque eu não mexo no que é seu, né? Não mexa nas coisas dos outros, então você vai ensinar da forma errada, porque as regras da sociedade vão mudando. E, a propósito, antes de ler um pouco mais do livro, quero que você veja uma entrevista com uma filósofa brasileira, bem conhecida por sinal, o que ela fala sobre o roubo. Veja aí. Eu sou filósofa, então o meu negócio é fazer pensar. Eu sou a favor de muitas coisas que as pessoas não são a favor. Então, assim, eu não vou falar o que eu penso. Você é a favor da pena de morte? Eu não vou falar o que eu penso. Você é a favor da pena de morte? É também complicado você dizer eu sou a favor ou eu sou contra. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, eu sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto.
uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar do ponto de vista da inversão. Então, eu não vou falar em termos do que eu sou a favor, porque assim, tem muitas coisas que são muito absurdas. Se você vai olhar a lógica interna do processo, você vai dizer, sabe que isso seria justo dentro de um contexto tão injusto? Muitas violências são justas num contexto muito injusto. Eu não tenho dúvida que é justo. Agora vamos ao que o autor nos diz aqui no livro. Você tem que dizer ao seu filho que Ribono Shel Olam, que o Eterno proíbe roubar, que essa é uma transgressão da Torá. Você tem que ensiná-los a não roubar como parte do seu renur em mitzvot e temor aos céus. Se a única coisa para não roubar é porque vai contra os valores e costumes da sociedade, pode chegar um momento em que ela irá estabelecer valores diferentes para si mesma. Então, a sociedade e a própria criança vai estabelecer valores diferentes. Hoje a gente vive uma sociedade conflituosa, onde essa mesma filósofa que defende o assalto, depois, posteriormente, ela deu outra entrevista falando que ela é contra o assalto, então pegou mal o que ela falou, né? De repente, daí ela voltou atrás no que ela falou. Mas, enfim, essa mesma sociedade hoje defende o aborto, né? Essa mesma sociedade hoje defende o feminismo, e eu quero convidá-lo a assistir esse programa. Eu vou deixar no link aqui na descrição do vídeo o link da entrevista completa dela, né? Para não falar que pegamos apenas trechos. Ela fala de governos, ela ataca as religiões, ela ataca outras coisas, e isso tem alcançado um número grande de pessoas. E nessa mesma entrevista ela fala contra as pessoas que batem panela para tirar a presidente, né? Então essa entrevista foi dada antes de ser tirada a presidente do partido dela, e hoje se bate panelas para tirar um outro presidente, né? Hoje ela é a favor de bater panelas, mas até 5 anos atrás ela era contra, 4 anos atrás ela era contra bater panelas, né? Mostra que não apenas ela como filósofa, mas a sociedade em geral, ela vai mudando o pensamento. E nós devemos ensinar aos nossos filhos os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus, a Bíblia fala que Deus não muda. Deus não muda. A sociedade atual defende direitos e deveres iguais, mais que deveres, né? Direitos iguais para homens e mulheres, né? E isso, de acordo com a Torá, é inconcebível porque homens e mulheres são diferentes. Deus criou homem e mulher com atribuições diferentes, com responsabilidades diferentes. É claro que ambos devem ser respeitados, tanto homem quanto mulher. A sociedade ensina que é intolerante o homem que deve prezar por ter uma mulher submissa, né? Já não há mais espaço para a mulher ser submissa. Esse é um conceito da sociedade atual. E a gente precisa entender e ensinar aos nossos filhos. A sociedade atual pensa assim, mas Deus estabeleceu assim. E eu não estou falando isso, claro, né, para que os homens possam exercer autoridade sobre a mulher de forma desrespeitosa, com autoritarismo, mas como a própria Bíblia fala, tratar a mulher com honra como vaso mais frágil, né? Honrar a mulher, proteger a mulher. E hoje as mulheres não querem ser protegidas, né? Infelizmente, numa sociedade assim, uma sociedade enferma. Além disso, se a proibição contra o roubo não for esclarecida ao filho, ele pode interpretar de modo incorreto o que seus pais estão lhe dizendo. Ele pode pensar que não é fundamentalmente errado tomar algo que pertence a outra pessoa. Exatamente o que foi dito na entrevista. Não, há uma lógica no assalto, há uma lógica no roubo, né? Então, errado. Seu filho pode pensar dessa forma. Ele pode apenas vê-lo como algo que não é assim, uma coisa legal. Talvez algo que desagrade a seus pais por causa da sua própria sensibilidade, embora não seja realmente de importância crítica. Por exemplo, ele pode ter notado que seus pais são meticulosos sobre o comportamento à mesa do Shabat. Pode até mesmo exigir que as crianças se assentem respeitosamente, cada uma na sua cadeira, cada um no seu lugar, enquanto fazem o Kiddush do Shabat.
Mas isso não é um mandamento da Torá, né? Aí o filho pode entender da mesma forma, pode chegar a deduzir que o mesmo se aplica à sua aversão de que ele toque nas coisas de outras pessoas. Este é um erro grave. Este é um erro grave. As crianças devem ser informadas de que há uma mitzvah na Torá, há um mandamento que proíbe o roubo. O Eterno proíbe tomar algo que pertence a outra pessoa. Caso contrário, não podemos ter certeza de que eles vão levar isso seriamente. Então você tem que passar a gravidade de um erro, a gravidade de transgredir uma mitzvah e deixar bem claro para o seu filho. Isso é regra da sociedade, mas isso aqui é mandamento de Deus, tá? Quando os meninos estudam na Bíblia, temos que garantir que não estamos ensinando a eles abstrações intelectuais. Temos que mostrar-lhes que esses são temas que se relacionam com suas próprias vidas de uma maneira muito real. Esses temas são relevantes e tratam dos mandamentos que a Torá proíbe. A Torá proíbe a invasão dos direitos e propriedade de outras pessoas. Então, não tem nada demais pegar isso aqui, nem é tão grave assim. É grave, é grave. A criança tem que aprender que o Eterno a proíbe de estragar cadeiras da escola, por exemplo, né? Portas, brinquedos que são de outras crianças. Não tem nada demais. Não, quando você pega algo de alguém e quebra ou estraga ou faz uma depredação de um bem público, né? Então você tem que ensinar isso ao seu filho, que isso é errado, não apenas perante a sociedade, mas perante Deus. É um mandamento grave. E ela tem que aprender que o Eterno proíbe que ela pegue propriedade alheia sem permissão. E se o faz, está violando a proibição muito grave de Lo tignov, não roubarás. É extremamente importante ensinarmos a gravidade do roubo e do comportamento destrutivo para nossas crianças. Quando o pai vê uma criança comportar-se dessa maneira, ele deve tremer de temor e preocupação. Ele deve perceber que se a criança se acostumar com um comportamento destrutivo, isso pode ser extremamente prejudicial para os próprios fundamentos do seu ser. Ele tem que repreender e disciplinar seu filho com grande seriedade. Isso não é agredir, mas mostrar ao seu filho a gravidade do ato, tá? Isso deve ser realizado sem raiva ou quaisquer outras características de comportamentos ruins, é claro, mas a gravidade máxima que o assunto merece. Roubo e mentira devem ser completamente desenraizados, porque podem levar a consequências desastrosas, até mesmo a uma desintegração do seu Irat HaShamayim, do seu temor aos céus. E isso deve ser feito no contexto das proibições da Torá e das violações dos mandamentos do Eterno. Então, ensine os seus filhos. Eles precisam entender que a gente não deve andar de acordo com aquilo que o mundo faz. A propósito, se você ler na sua Bíblia em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo nos diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente pode ter preferências políticas, a gente pode ter preferências de comportamento, mas a gente não deve se conformar ou andar conforme o mundo, mas experimentarmos uma renovação através da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus vem através do cumprimento dos mandamentos. Ensine isso aos seus filhos. Mostre a eles o prazer que é cumprir os mandamentos de Deus. Mas deixe ciente a ele que regras de sociedade, elas são mutáveis. Mandamentos de Deus são imutáveis. A gente pode viver numa sociedade, mas a Torá diz, né? A Bíblia diz que quando nós obedecemos a Deus, obedecemos os mandamentos de Deus, nada há a temer a respeito das leis dos homens, porque aquele que cumpre com a Torá, ele vai naturalmente fazer com que a sociedade o respeite e vai respeitar as regras da sociedade. Hoje, infelizmente, a gente vive numa sociedade
em que apoia-se aborto, apoia-se, como essa filósofa falou, o roubo, apoia-se. Essas pessoas que cometem crimes são tratadas como minoria, como vítimas da sociedade, quando de fato não o são. E a gente precisa transmitir isso para os nossos filhos. O mérito de cumprir a mitzvah vai trazer para ele o mérito de ser uma pessoa honrada dentro da sociedade. Ainda que o Brasil, infelizmente, e a sociedade caminhe para um desrespeito às leis de Deus, um desrespeito à Torá, um desrespeito à Bíblia, e isso nos causa uma angústia, né? A gente deve transmitir aos nossos filhos o valor da Torá e o valor dos mandamentos. Não diga a ele, roubar é ruim, roubar não é legal. Diga a ele, roubar é transgredir um mandamento de Deus. Ensine a palavra de Deus, porque aí seu filho terá um futuro garantido, um futuro de honra diante de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê discernimento e que nós possamos trabalhar com a mente dos nossos filhos como alguém que trabalha com um tesouro, para que eles possam crescer e serem poderosos na terra, cumpridores da Torá. Que Deus te abençoe, um grande abraço, shalom, até a próxima, tchau.